Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia. Vamos começar aí pela introdução, onde que a gente vai falar sobre o que é a teologia. Theo vem de Deus e logia vem de estudo, ou seja, a teologia ela preocupa com a realidade última, ou o estudo de Deus, visto que o estudo da realidade última nada mais é mais importante que isso, porque ela contempla e discute essa realidade e ela consequentemente define e governa cada área da vida do pensamento. Portanto, assim, como Deus é o ser ou realidade última, a reflexão teológica é a atividade humana última, ou seja, a primordial para qualquer ser humano. A teologia, então, refere-se ao estudo da Escritura ou à formulação sistemática das doutrinas dessa. Uma doutrina verdadeiramente bíblica é sempre autorizada e obrigatória, e um sistema de teologia é somente autorizado até onde ele reflete o ensino escriturístico. Embora o conhecimento de Deus deva sim afetar a conduta de uma pessoa, é contudo um engano a gente pensar que o empreendimento intelectual da teologia sirva a um propósito que seja maior do que ela mesma. Os cristãos devem afirmar que, visto que estudar teologia é conhecer a Deus, é esse o maior propósito do homem, a teologia. Portanto, possui um valor intrínseco, ou seja, você não estuda a teologia somente por um fim, porque ela é um fim em si mesma. Então não há finalidade maior do que o conhecimento de Deus. Por isso que ela acaba tendo um fim nela mesma. E se não há propósito maior para o homem se não conhecer a Deus, o conhecimento teológico produz demandas morais e outros efeitos na vida de uma pessoa, mas essas não são propósitos maiores do que a tarefa teológica de conhecer a revelação verbal de Deus. A possibilidade da teologia. A questão que se levanta diz respeito a como os seres humanos podem conhecer algo sobre ele. Em Deuteronômio 29:29 tem a resposta: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. A teologia ela é possível porque Deus se revelou para nós através da Bíblia. Sem a revelação de Deus, seria impossível conhecer a Ele. Então Deus revelou sua existência, atributos e exigências morais a todo ser humano, incluindo tal informação dentro da mente do homem. A própria estrutura da mente humana inclui algum conhecimento sobre Deus. Esse conhecimento inato, consequentemente, faz com que o homem reconheça a criação como a obra do Criador. Os céus estão declarando a glória de Deus. A vasta expansão mostra o seu trabalho manual. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite mostra conhecimento a outra noite. Não há discursos, não há palavras, nenhum som é ouvido delas. Sua voz estende-se por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Isso está em Salmos 19, versículo 1 ao 3. A última passagem em Romanos nos informa que o conhecimento de Deus não vem de forma empírica, mas do que tem sido diretamente escrito na mente do homem. Ou seja, é um conhecimento inato. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente as coisas requeridas pela lei, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que os requerimentos da lei estão escritos em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, mesmo que a pessoa que não conhece a lei de Deus, que não conhece a palavra, que não conhece a Bíblia, ela faz, isso mostra que dentro do coração dela, ela sabe que isso é a verdade, ela sabe da realidade disso, a lei é preenchida no coração dela. Então é isso que a Escritura nos revela, que Deus ele escreveu sim na Bíblia, mas ele escreveu na mente do homem, para que ele pudesse escrever a Bíblia. Os teólogos chamam isso de revelação geral. Esse conhecimento de Deus é inato na mente do homem e não se origina da observação do mundo externo, ou seja, ele já está dentro do homem. O homem nasce com isso. Então ele conhece o Deus da Bíblia antes de ter acesso a qualquer informação empírica. A função da observação é estimular a mente do homem a recordar esse conhecimento inato de Deus, que foi suprimido pelo pecado. E é também por esse conhecimento inato que o homem interpreta a natureza.
A revelação geral de sua existência e atributos por toda a sua criação, isto é, o conhecimento inato do homem e as características do universo, deixam aquele que negam a sua existência sem escusa, e assim eles são justamente condenados. Embora uma pessoa tenha conhecimento inato da existência de Deus e o universo criado sirva como um lembrete constante, a revelação geral é insuficiente para conceder conhecimento salvífico de Deus e de informação impossível a ser assim obtida. Ou seja, não adianta só a pessoa ter isso inato e ela conhecer vendo o mundo. É preciso que ela se aprofunde para realmente ter esse conhecimento que a gente chama de conhecimento salvífico na teologia. Assim, Deus revelou o que lhe agradou nos mostrar através da revelação verbal ou proposital, isto é, a Escritura, ou seja, a Bíblia. Essa é a sua revelação especial. É também através da Escritura que uma pessoa pode obter um conhecimento salvífico de Deus. Uma pessoa que estuda e obedece a Escritura ganha a salvação de Cristo. Em Timóteo 2 está: quando você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus é também possível somente porque ele faz o homem à sua própria imagem, de forma que há um ponto de contato entre os dois, a despeito da transcendência de Deus. Animais e outros objetos inanimados, eles não conhecem a Deus, eles não podem conhecer a Deus como homem. Por quê? Porque eles não têm esse ponto de contato. Mesmo que lhe fosse dada a revelação verbal, no caso a Bíblia, eles não vão poder conhecer Deus assim como o homem conhece. Então é um ponto de diferença bem diferente, que foi a comunicação verbal, ou seja, a escritura que Deus deixou. A comunicação verbal tem a vantagem de ser precisa e acurada, quando propriamente feita. Visto que essa é a forma de comunicação que a Bíblia assume, um sistema teológico digno deve ser derivado de proposições encontradas na Bíblia, não de quaisquer meios de comunicação não verbais, tais como sentimentos. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sua experiência religiosa, ou seja, um estudo teológico, um estudo aprofundado da teologia, ele precisa ter um estudo na palavra e não só do sentimento, eu conheço a Deus, eu tenho uma experiência religiosa. Não, é preciso que você tenha derivação, todo o conhecimento que você tenha derivação, tenha fundamento nas preposições ali encontradas na Bíblia. A autoridade última dentro do sistema cristão é a Escritura. Portanto, nosso princípio primeiro dentro do cristianismo é a infabilidade da Bíblia, ou a proposição. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa é a autoridade máxima, é a Escritura. Então, tudo que o cristão segue é o que está na Escritura. Pelo menos o bom, vamos dizer assim, chama-se de cristão, é aquele que entende que a autoridade da Bíblia ela é última, ela é inevitável, ela é a única que existe. Se fôssemos depender da ciência ou de outros procedimentos empíricos para verificar a verdade das Escrituras, estes testes permaneceriam então como juízos sobre a própria palavra de Deus, e assim a Escritura não mais seria a autoridade última no nosso sistema. Se a Bíblia é verdadeira e ela reivindica exclusividade, então todos os outros temas de pensamento devem ser falsos. Portanto, se alguém afirma uma cosmovisão não cristã, ela tende ao mesmo tempo que rejeitar a vida. Porque se você fala que acredita, por exemplo, na teoria da evolução,
que o homem veio do macaco, você está negando. Então, um cristão, ou ele aceita que a Bíblia é a autoridade última e a palavra de Deus, ou ele está indo contra toda a cosmovisão cristã, certo? E qual a necessidade da teologia? Visto que Deus é tanto máximo quanto onipotente, ele tem direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos das nossas vidas. A teologia ela procura entender e sistematizar a sua revelação verbal e é autorizada até onde ela reflete o ensino da Escritura. E a necessidade da teologia é uma questão de uma necessidade de comunicação com Deus. Por quê? A gente não falou que a Bíblia é a comunicação verbal de Deus, então a teologia é o estudo dessa comunicação para que ele seja cada vez mais aguçado, mais purificado. Então a teologia ela é central para tudo na vida do pensamento, porque ela vai tratar da revelação verbal de Deus para com nós e a realidade essencial que dá existência, significado a tudo. Na área de éticas, por exemplo, é impossível apresentar qualquer princípio moral universalmente obrigatório sem recorrer a Deus. Por quê? Porque se ele é a realidade última, os princípios morais universais que valem para todos, para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, estão em Deus, porque é ele que vai passar isso. Tanto é que uma lei no Brasil não é uma lei igualmente nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, ou no Japão, mas a lei de Deus ela vale em qualquer lugar que ela está. Então, uma das maiores razões aí para o estudo da teologia é o valor intrínseco do conhecimento sobre Deus. Cada outra categoria de conhecimento é um meio para um fim, mas o conhecimento de Deus é um fim digno em si mesmo. E visto que Deus se revelou através da Escritura, conhecer a Escritura é conhecê-lo. E isso significa estudar teologia. Por quê? Porque se você estuda sobre determinado assunto, você está buscando um resultado. Se você estuda sobre negócio, você quer ganhar dinheiro com o seu negócio, você quer crescer, etc. Mas o estudo da teologia, ele finaliza nele mesmo, porque você está conhecendo o Criador do universo. Então, aqui, no próprio estudo da teologia, ele se finaliza, ele se finda. Por quê? Porque ele é o próprio reconhecimento, né, do Criador. Então, alguém pode reivindicar conhecer a Deus através da oração e da adoração. Mas tanto o objeto como a prática da oração e da adoração permanecem indefinidos até que essa pessoa estude teologia. Antes de poder orar e adorar, ela deve primeiro determinar a quem ela deve oferecer isso, ou seja, aprender sobre Deus por meio da teologia. Então, se você está orando e adorando, você está adorando quem e o que? Você está orando para quem? Você conhece. Então, antes da oração e da oração, a gente tem a teologia pede que o homem, que o cristão, que o homem em si, ele estude a teologia para que ele possa se aprofundar e conhecer o objeto que ele está adorando ou o Deus que ele está adorando. Porque se ele adora a Deus, mas ele não conhece, é uma adoração vã ou uma adoração vazia, rasa, porque ele não sabe de fato o que ele está adorando. A Escritura governa cada aspecto da oração e da adoração. O conhecimento de Deus, portanto, vem da sua revelação verbal e não de meios de exercícios religiosos não verbais. Todavia, outra pessoa pode dizer que conseguimos conhecer a Deus por andar em amor, mas novamente o conceito de amor permanece indefinido até que se estude a teologia. Porque até o relacionamento entre conhecer a Deus e andar em amor origina-se da Bíblia. Então como que você vai falar que você está andando no amor se você não entendeu o que é amor para Deus? Ah, não, eu estou andando no amor de Deus, mas quem é Deus? O que é amor para esse Deus? Então você entende que vai ficando raso. Então é necessário sim o estudo da teologia por um fundamento de que quando você orar, você vai estar sabendo para quem você vai estar orando. Então isso é fundamental para que você consiga emergir, para que você consiga se aprofundar. E o que Deus fala? Em 1 João 4, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos que alegam conhecer a Deus através de um andar em amor não estão fazendo nada além de serem bondosos para com os outros, com uma bondade definida pelas normas sociais, não pela Escritura ou pela revelação verbal de Deus.
Enquanto que uma teologia errônea leva a um desastre espiritual e prático, uma teologia acurada conduz a uma adoração genuína e um viver piedoso. Por quê? Porque agora você sabe o que você está adorando, você sabe o que você está buscando, você sabe a quem você está amando e como deve ser amado. Então, quanto mais acurado o estudo da sua teologia, quanto mais aprofundado, a sua adoração será genuína. Certo? Então agora a gente vai entrar aí na escritura. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!